Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? O nosso objeto de conhecimento da aula 5 é linguagens, as linguagens, formas de comunicação. Detalhamento, as linguagens, forma de comunicação, linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, o que nós vamos estudar hoje é linguagem verbal e linguagem não verbal. Bora lá estudar, pessoal? Muito bem, pessoal. Hoje estamos estudando sobre linguagem verbal e linguagem não verbal e já começamos logo com elementos da comunicação para entender bem, passo a passo, quais são os elementos que acontecem dentro de uma comunicação. E começamos aí com uma mensagem. Oi, Carlos. Voltando. Oi, Carlos. Vamos ver? Oi, Carlos. Vamos estudar para a prova amanhã? Então tem uma mensagem aí, né? Então, essa mensagem é uma comunicação, é uma interação social. Vamos, então, em frente? Os seres humanos têm necessidade de se comunicar naturalmente, né? Uma vez que, por meio desse processo, conseguimos não apenas estabelecer nossa permanência no planeta Terra, mas também criar comunidades, sociedades, desenvolver tecnologia, saberes, ciência e, acima de tudo, conseguimos humanizar-nos. É por meio da comunicação que nós relacionamos com o outro, construímos a empatia e o autoconhecimento, né? Sem ela, não seria possível, por exemplo, realizar trocas de ideias, de sentimentos, de opiniões, e certamente viveríamos fechados, isolados em um universo particular. Com ela, criamos vínculos de todas as naturezas, influenciamos e somos influenciados também. Edificamos a história e as memórias e projetamos o futuro, interagindo e consolidificando o conhecimento. Então, os elementos da comunicação é importante. Comunicar-se é muito importante, né? Então, os elementos de comunicação dizem respeito a cada aspecto presente no fluxo comunicativo, desde o momento em que a mensagem é emitida até quando é recebida e compreendida. É importante salientar que esses elementos estão presentes em qualquer tipo de comunicação e podem sofrer alterações para adequarem-se ao contexto em questão. Então, quais são os elementos de comunicação? São vários. Vamos ver, então? Temos aí os elementos de comunicação. Primeiro, nós começamos com emissor ou locutor. O emissor e o locutor é a mesma pessoa. É quem escreve, quem elabora a mensagem. Vamos ver? Então, olha aí. Emissor ou locutor é quem elabora a mensagem, é quem diz, é quem está falando, certo? Em seguida, nós temos mais um elemento de comunicação, que é o receptor ou interlocutor. É aquele que vai receber a mensagem. É aquele que a mensagem é dirigida por aquele para quem ela é captada. Então, receptor é quem vai receber a mensagem, seja escrita, seja falada. Então, é um dos elementos fundamentais de comunicação. Temos em seguida a mensagem, né? O objeto da comunicação. O texto verbal ou não verbal, propriamente dito, que é a estrutura textual. Ela pode ser oral, ela pode ser escrita. Ela pode ser verbal, quando eu falo ou quando escrevo, e pode ser não verbal, quando eu não falo e nem escrevo, mas eu desenho ou eu danço, por exemplo, certo? Continuando, nós temos o referente ou contexto. Qual o assunto? Do que se trata aquela mensagem? É o assunto do qual eu estou falando na minha mensagem. É o referente ou contexto.
o assunto que perpassa o ato comunicativo, certo? E continuamos, nós temos o canal. Essa mensagem é preparada, é organizada, mas ela precisa ser transmitida. Então, ela precisa de um canal ou veículo, que é o meio pelo qual a mensagem é difundida, divulgada, é o veículo condutor. Então, o canal não é um canal de televisão, é qualquer tipo de canal, seja de TV, seja de internet, seja escrita, seja do rádio, seja de qualquer forma, certo? E temos também a questão de o locutor e o interlocutor estarem antenados. Ele precisa entendê-lo e o receptor precisa entender o locutor. Então, precisamos do código. Esse código é super importante. Esse código pode ser a língua. Por exemplo, nós falamos em língua portuguesa. Então, o meu código, língua portuguesa. Vamos ver? Código é a forma como a mensagem se organiza, é um conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. Se eu vou escrever em português, tem que ser para alguém que conhece a língua portuguesa, certo? Então, o canal é importante, a mensagem é importante, todos os elementos que nós vimos são importantes, mas o código é fundamental. Eu não posso escrever em inglês para alguém que não conhece a língua inglesa. Estão entendendo até a que ponto o código é importante? Vamos ver um exemplo. Temos aí. Ana envia uma mensagem para o Carlos, que nós lemos no início da aula. Oi, Carlos, vamos estudar para a prova de amanhã? Aqui estão os elementos de comunicação aplicados a esses exemplos. Vamos ver. Então, nós temos aí. Quem é o emissor dessa mensagem? A Ana. Porque foi ela que enviou a mensagem. Ela é o emissor, certo? Temos também o receptor. Para quem a Ana enviou a mensagem? Para o Carlos. Então, o Carlos é quem recebe a mensagem, ele é o receptor ou o interlocutor, certo? E continuando, qual é a mensagem? Oi, Carlos, vamos estudar para a prova amanhã? Esta é a mensagem que a Ana enviou para o Carlos, certo? E continuando, temos o canal. Qual foi o canal que a Ana usou? Muito divulgado hoje em dia, muito comum no nosso dia a dia, né? O WhatsApp. É o meio pelo qual a mensagem foi enviada, rápida, ultra rápida, do jeito que nós precisamos nos comunicar hoje, né? Bem rapidamente. Então, o canal foi pela internet, WhatsApp, certo? E continuando, nós temos o código. Qual foi o código que a Ana usou e que o Carlos conhece também, por isso ele entendeu a mensagem? É a língua portuguesa, o idioma utilizado nessa comunicação. Esse código é muito importante também. E o 6, que nós vamos ver, é o referente. Então, qual é o assunto dessa mensagem? O estudo para a prova. Então, sobre o que eles falaram? Sobre o que a Ana falou com o Carlos? Sobre o estudo para a prova. Este é o assunto. E o número 7, nós podemos ver que pode acontecer um ruído, mas pode não acontecer. Esse ruído é opcional, pode acontecer e pode não acontecer dentro dos elementos de comunicação, certo? Então, podemos ver que se o celular de Carlos estiver sem bateria, ele pode não receber a mensagem. Entenderam? Então, pode acontecer algum imprevisto, que nós chamamos aí, nos elementos de comunicação, de ruído, que vai atrapalhar que essa mensagem chegue, seja recebida pelo Carlos, certo? Vamos ver outro exemplo. Mensagem do Instagram. Um influenciador posta uma foto com a legenda. Vamos ver. Temos aí. Bom dia, galera! Como vocês estão hoje? Então, temos aí uma mensagem, certo? Quem é o emissor? O influenciador digital. Esse cara que está aí do lado, né? Então, ele é o emissor. E quem é o receptor? Para quem ele está
fazendo essa mensagem, mandando essa mensagem? Como é no Instagram, ele está mandando para os seguidores dele. E os seguidores vão visualizar a publicação dele. Então, o receptor, seguidores. Qual a mensagem ele está mandando aí? Uma mensagem com foto e legenda desse post que ele está fazendo, né? Cumprimentando os seguidores, perguntando se os seguidores estão bem, né? Qual foi o canal que ele usou? Também através da internet, mais especificamente Instagram, certo? É o canal. Código. Qual foi o código que ele usou? Imagens, emojis e texto. Vejam que aí ele não apenas falou, ele mostrou imagens, mostrou emojis de emoção aí, de coraçãozinho, de amor, né? E o texto em português. Então, nós vimos aí que o código tem o código língua portuguesa, imagens e emojis também, certo? Qual o assunto? Qual é o referente? O que ele quis dizer com a mensagem dele? Qual era o objetivo dele? Cumprimentar e fazer uma interação com seus seguidores. Houve algum ruído? Pode acontecer algum ruído? Vamos ver. O ruído pode acontecer sim, pessoal. Nós sabemos que a internet, no mesmo momento que ela está ali bombando, ela vai embora. Se acontecer de trovejar, chover, acabar a energia elétrica, ela vai rapidamente embora. E isso tudo é falha, isso tudo é ruído, né? A falha da internet, a distração do público em não se importar com aquilo que ele postou, post não aparecendo no feed. Então, pode acontecer ruídos aí, certo? Então, continuando, a linguagem verbal e a linguagem não verbal são termos muito presentes nos estudos linguísticos. Isso porque a linguagem, enquanto uma atividade humana, pode ser manifestada de diferentes modos, a depender da intenção que temos no momento da comunicação. Então, a linguagem verbal e não verbal está presente na nossa vida. Agora, depende do nosso objetivo. Qual o nosso objetivo quando nós vamos interagir com alguém? Quando nós vamos interagir com alguém, nós já começamos falando com alguém. Eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com o meu professor, eu vou falar com o diretor da escola, vou falar com um colega de trabalho, vou falar com o vendedor de uma loja. Eu não tenho que organizar meu pensamento? Eu não tenho que organizar aquilo que eu vou falar com a pessoa? Então, eu tenho que organizar meus pensamentos porque eu tenho um objetivo comunicativo. Seja para minha mãe, para o meu irmão, para o meu tio, para o meu avô, para o meu diretor de escola, para o meu colega de trabalho, para o vendedor da loja, seja para quem for. Eu preciso me organizar. E aí, quando eu vou me organizar, eu tenho que pensar na pessoa com quem eu vou falar. É minha mãe? De que forma eu vou falar? Que palavras vou usar? É uma criança? Já não é a mesma forma como eu falaria com a minha mãe. Não é verdade? É o diretor da escola? É mais preocupação em procurar falar corretamente, né? Vou falar com um vendedor de uma loja? Também preciso organizar. Quando eu vou ter essa interação social, seja ela com quem for, eu preciso pensar em quem vai receber a minha mensagem. Porque ele precisa não só conhecer a língua portuguesa como eu. Eu vou falar em língua portuguesa, eu vou falar em português. Ele conhece português. Mas eu preciso usar as palavras adequadas para que ele entenda o que eu estou dizendo. Então, eu tenho que adequar a minha linguagem para o público-alvo para o qual eu vou falar ou vou escrever. Então, essa organização é muito importante. A linguagem verbal e a linguagem não verbal, porque muitas vezes a forma como eu falo com a pessoa, vou interagir com a pessoa, o meu gestual, o meu rosto, a forma como eu me expresso, fala muito também daquilo que eu estou querendo dizer, né? Então, a linguagem verbal e não verbal está presente no nosso dia a dia. É importante a gente sempre lembrar disso, certo? Vamos ver um exemplo.
Boa noite, senhoras. O que desejam para o jantar? Boa noite, nobre atendente. Solicito, por gentileza, um prato requintado, que harmonize bem com uma noite tão esplêndida quanto esta. A senhora poderia ser um pouco mais específica? Algo clássico, porém surpreendente, um deleite ao paladar. Certo. E a senhora? Mano, na broca que eu tô, eu só quero qualquer parada que encha meu bucho rapidão. Só isso. Perfeito. Então temos um prato refinado e uma parada que enche o bucho. Exato. Mas que seja algo digno de alta gastronomia. E eu só quero um rango, irmão. Um rango pra encher aqui a pança. Algo simples, mas caprichado. Entendi. Eu acho que entendi. Com licença, senhoras. Que apresentação maravilhosa. Mas essa porção está um pouco modesta, não? Mano, eu pedi foi comida, não um banquete medieval. Mas foi o que as senhoras pediram. Ai, acho que precisamos ser mais claras da próxima vez. Mano, com certeza. Bora trocar de prato? Isso que é um bom entendimento de linguagem verbal. Muito bem, vocês viram a linguagem verbal, vocês viram a forma como uma senhora falava e a forma como a outra moça falava. São linguagens diferentes, vocês perceberam que deu dificuldade, houve um ruído aí na comunicação justamente por causa da linguagem diferente. A linguagem verbal pode causar mal-entendidos, se não for bem utilizada. O uso de diferentes registros, linguagem formal e linguagem informal, pode levar a interpretações confusas. Uma senhora usava a linguagem formal, toda rebuscada, né? E a outra usava de uma linguagem de gíria, uma linguagem popular. E isso pode trazer contradições, né? Vamos ver a linguagem não verbal agora. A linguagem não verbal. O ser humano tem necessidade de se comunicar. É por meio desse processo que nós construímos socialmente, que produzimos conhecimentos e convivemos. Nesse sentido, recorremos a diferentes formas de estabelecermos esses contatos, que não se limitam ao uso da linguagem verbal. O nosso corpo, as nossas expressões faciais e o próprio silêncio, às vezes, constroem mais sentido do que uma fala ou um texto escrito. Basta nos lembrarmos daquele olhar da mãe ao repreender uma criança sem sequer pronunciar uma palavra. Acho que todos nós lembramos do olhar da nossa mãe, né? Quando ela olhava meio torto, a gente já sabia que tinha feito alguma coisa errada. É verdade ou não é? Verdade. Então, basta esse olhar da mãe. Então, nós sabemos que a expressão facial é importantíssima e é uma linguagem não verbal. E é por isso que também nos valemos da chamada linguagem não verbal em nossos atos comunicativos. Um tipo de linguagem que não se estabelece por meio de palavras, mas muitas vezes por meio de índices, ícones e símbolos, por exemplo. Essa linguagem é tão importante que mesmo que estejamos comunicando com alguém que não compartilha conosco o mesmo código, lembra que eu falei de código para vocês? Se eu estou falando em língua portuguesa, tem que ser para alguém que também fala língua portuguesa, certo? Mas na linguagem não verbal, não tem esse problema. Eu posso falar português e posso conversar com alguém através de sinais, que uma pessoa que fala inglês, fala em outro idioma, que não entenda a língua portuguesa. Mas nessa linguagem não verbal, esse código é importante, a fisionomia, certo?
Os códigos, nesse caso, são as expressões faciais. Então, nós conseguimos, muitas vezes, efetivar a comunicação por meio de mímicas, da forma como postamos o nosso corpo, ou até mesmo utilizando-nos de um sorriso. Então, nós sabemos que um sorriso comunica muita coisa. Um olhar fechado, carrancudo, também comunica. Então, nós sabemos que a linguagem não verbal, ela é extensa. Nós vamos ver alguns exemplos agora. Vamos ver? Muito bem, vocês viram quantos exemplos de linguagem não verbal? Então, a linguagem não verbal, elas são gestos, as cores. Vocês viram, quem já tem CNH, quem já tem uma carteira de habilitação, sabe do número de códigos que nós temos que aprender, memorizar para poder ser aprovado para fazer a nossa carteira de habilitação, não é? Então, são códigos apenas com desenhos. Então, essa é uma linguagem não verbal. Um sorriso, Se eu digo isso, se eu faço isso, eu estou dizendo alguma coisa. E você entendeu. Silêncio. Ou porque está na escola, ou porque tem uma criança dormindo, ou estamos num local de hospital que requer silêncio. Então, a linguagem não verbal, nós precisamos estar atentos. E esse código, ele é muito importante. Ele não vai te dar nenhum símbolo gráfico que não seja desenho. Pode acontecer de alguns, como nós vimos também, que tem a linguagem não verbal, que são os desenhos, e algumas explicações, algumas frases. Aí nós costumamos dizer que é uma linguagem mista. É a linguagem verbal e a linguagem não verbal juntas, certo? Nós vimos a influência das cores. Vocês viram? O vermelho, o verde, o amarelo. Lembra
semáforo, lembra vermelho, lembra amor. O verde lembra também segurança, né? O amarelo lembra cuidado, né? Então, nós podemos ver que os códigos, eles trazem mensagem. Então, os elementos de comunicação estão presentes tanto na língua verbal, na linguagem verbal, como na linguagem não verbal. Por quê? Porque tem um objetivo, tem o receptor, tem o locutor, tem a mensagem, tem o código, que aí no código nós vimos que é a linguagem não verbal. Na linguagem verbal, o código vai ser a língua que nós estamos falando, como no nosso caso, língua portuguesa. Então, é importante, tanto na língua verbal como na não verbal, que os dois estejam conectados, locutor e interlocutor, porque ele precisa conhecer. Como nós podemos ver na linguagem das gírias e dos símbolos dos jovens, dos roqueiros e de vários outros grupos, né, de pessoas que têm códigos. E esses códigos também são conhecidos como linguagem não verbal. E os dois precisam estar conectados para entender. Então, é importante que nós saibamos que a linguagem não verbal, ela traz uma mensagem completa, né? Quando eu fiz assim, não falei nada, mas vocês entenderam. Então, ela trouxe uma mensagem, teve um objetivo, certo? Teve o locutor e o interlocutor. Teve um canal. E é esse o objetivo da linguagem, seja verbal ou não verbal. Então, na aula de hoje, nós vimos linguagem verbal e linguagem não verbal. Elas estão presentes no nosso cotidiano, tanto quando falamos, como quando nós escrevemos. Mas não só. Ela está também em nossas expressões de alegria, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de surpresa. Então, a nossa expressão corporal, ela fala, ela transmite mensagem. Nós vimos exemplos de dança, melodia, a música sem a letra também traz mensagem. Nós sabemos quando uma melodia ela é triste, quando a melodia é alegre, quando ela transmite alegria, quando ela transmite uma certa depressão. Então, a linguagem não verbal, nós temos que estar atentos. Ela está presente no nosso cotidiano. Todos os dias ela está no nosso cotidiano. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!